Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Como se livrar de um demônio, da Raquel Figueiredo, que está disponível no Kindle Unlimited, mas eu peguei para ler no Encha Seu Kindle de 2025, só por ser da Raquel, porque eu gosto bastante de um outro livro dela. E a Lina, ela é uma bruxa Katsaros, algo assim, excepcional, e ela está sobrecarregada com tantas coisas para fazer, lidando com o Coven, ajudando a cidade, cuidando da irmã, que é péssima em magia, literalmente um perigo. E ela faz a leitura de tarô para verificar como serão as coisas nos próximos dias, e ela vê péssimos presságios. Enquanto isso, a irmã dela, que é a Melissa, está tentando fazer um feitiço em grego, que ela não sabe do que se trata, por estar apaixonada por um garoto e acaba fazendo uma barganha com um demônio. Na verdade, ele é um feiticeiro também, porém ele é filho de 2 deuses e ele foi amaldiçoado e preso no grimório da família delas por brincar com o amor, já que ele é filho de Hecate e de um dos deuses do amor. Então a Melissa tem 60 dias para fazer o menino que ela gosta se apaixonar e tem que ser amor verdadeiro. E o Calix, que é o suposto demônio, ficará livre nesse período, sendo que se o menino não amar ela de verdade, ela deverá entregar algo de igual valor. E todo esse jogo é uma pegadinha, já que não tem como forçar sentimentos a surgirem com magia, com feitiços. E a Lina está decidida a destruir esse demônio, mesmo sem ter a menor ideia de como fazer isso. Então ela encontra a casa onde o Calix está ficando, ela o ataca com feitiços, ela tenta um exorcismo, ela tem um coquetel molotov, a gata vai preparada. E ela descobre que ele não é realmente um demônio, mas ainda sem saber exatamente o que ele é. Descobre também que ele é filho de Hecate, que inclusive foi quem mostrou para ela o caminho até a casa dele. E Hecate também está guiando ele em direção a Lina. Então, né, tem dedo de Deus aí. Eles discutem e ele está disposto a ser a ruína dela, começando por desfazer os feitiços que ela vinha usando para conseguir mais tempo para pagar as contas do café que a avó delas deixou. E ainda por cima ele abre um café na frente do delas, o que deixa ela tão doida que ela literalmente sai no soco com ele. E eu tenho que dizer assim que eu fiquei completamente apaixonada por essa protagonista. Porém, a Lina vem usando muitos feitiços ultimamente, e isso vai sugando a energia vital dela, o que sem a recuperação adequada deixa ela à beira da morte. Então o Calix leva ela para casa dele para ajudar antes que ela vire pó mesmo, porque aparentemente é isso que acontece. E conversando com ele, ela entende um pouco mais sobre ele, sobre que não se trata de uma barganha, mas sim de uma maldição. O feitiço, no caso, né, que a Melissa fez, já que no passado ele achou que seria engraçado ajudar uma bruxa Katsaros com uma poção fajuta, porque não existe magia que crie sentimentos verdadeiros, e ele foi preso à linhagem delas dessa forma, sendo invocado por 60 dias sempre que uma bruxa é egoísta o bastante para achar que consegue criar o sentimento assim. O Calix, ele consegue salvar a Lina, inclusive com a bênção de Hecate, só que ele põe nela uma pulseira que reprime os poderes dela, já que ela os usa de maneira irrestrita, e faz um feitiço que mostra a energia vital dela com uma porcentagem de bateria num aplicativo de celular, que no momento está apontando 5%. Por isso ele disse que ela vai descansar, não vai usar magia, e que ele só vai remover essa pulseira quando a energia dela constar acima de 85%. Como mesmo sem praticar magia, a energia vital da Lina ainda não está se recuperando e até desce mais em alguns momentos, o Calix começa a compartilhar a própria energia dele com ela, o que demanda toque físico e, consequentemente, faz com que eles sejam forçados a interagir mais. Então ele tenta usar as sombras, que são um dos poderes dele, em um determinado momento, e é muito mais eficaz, só que é muito mais íntimo também. Então ele passa a evitar isso e nós ficamos no dar as mãos, enfim. Porém, com um mês tendo se passado e restando apenas 30 dias até ele voltar para a prisão dele no Grimório, ele é aconselhado pelo seu mordomo Goblin, que é muito gente fina, a levar ela até os banhos termais medicinais, sei lá, que existem na Grécia,
e também a usar as sombras dele, que tornam toda a interação entre eles muito mais interessante. Porém, a Lina ainda tem dúvidas, ela ainda tem medo de ser um erro, enfim, o que faz com que ele volte atrás, mesmo que ele já esteja totalmente rendido por ela. A Lina tenta conversar com a Melissa, com a irmã dela, só que as duas não conseguem se entender, mesmo ambas se amando, sentindo falta uma da outra, enfim. Só que ela também acaba se rendendo ao que ela sente pelo Calix, que ela já vem nutrindo ali vários sentimentos, assim como ele por ela, antes mesmo de perceber, tanto que ele tá disposto a ajudar a Melissa com a barganha, porque ele percebeu que a coisa de igual valor que ela vai perder vai ser a Lina, né? E ele avisa ela que para que a barganha funcione, o namorado dela precisa dizer que está apaixonado, dizer que ama ela, e ele precisa dizer as palavras. Enquanto isso, o Calix mesmo percebe que ele está apaixonado pela Lina. Conforme as irmãs se reconciliam, o Calix percebe que elas se amam de verdade, por isso que a Lina será o preço da barganha, e ele vai falar com o pai dele, que ele não vê desde que ele foi amaldiçoado há sabe-se lá quanto tempo, dizendo que ele ama ela, que ele pode continuar amaldiçoado, mas ele não quer que ela sofra. Só que o Deus se recusa a ajudar o filho, diz que ele sempre tratou o amor como um jogo e que ele sempre irá perder por causa disso. A Lina acaba decidindo falar com ele também, só que o Deus, com ela, ele vem cheio de enigmas, ele diz que é só para confiar, que as pessoas mudam, que ela precisa confiar na irmã dela, e ele fala sobre a trava, que ela precisa falar sobre a trava no feitiço, já que, tipo assim, pra funcionar, o menino precisa dizer que ama a Melissa e tem que ser amor verdadeiro. Só que o Calix colocou uma trava no feitiço para que ele não consiga dizer as palavras. Então, tipo, foi uma poção feita para não dar certo. Mas ela confia no que o Anteros, o deus, diz, e eles falam isso para Melissa, só que o Heitor, que é o menino, escuta que ele foi enfeitiçado, e eu penso que esses dois se resolvem nesse livro, já que tem um livro com uma capa bem parecida, só que de outra autora, chamado Como Enfeitiçar um Nerd. Eu penso que é uma série coletiva, né? Quando o último dia da barganha chega, a Melissa está decidida a destruir o Grimório, enquanto o Calix está decidido a se sacrificar pela sua amada, trocar a sua vida pela dela, que está muito puta por ele querer fazer isso. Então ela vai atrás dele, ela encontra ele na floresta, onde eles se viram pela primeira vez, e ela coloca nele a pulseira que bloqueia os poderes, já que ela conseguiu tirar por finalmente ter recuperado a própria energia. Ela diz que ama ele, que escolhe seguir esse caminho com ele, não importa qual seja, o que obviamente acaba resolvendo a maldição, pois era amor verdadeiro, e ela disse as palavras, o que o pai dele considerou uma ótima piada para acabar com a maldição dele, né? Sofrer do próprio veneno. Depois disso, eles ficam bem, a Melissa de alguma forma conversa com a própria Hecate e as coisas se resolvem, tanto entre eles quanto com ela e com o namorado dela. A Lina deixa a liderança do Coven, o café para Melissa cuidar, e ela vai viver com o Calix na mansão, viaja para conhecer todos os lugares, os reinos encantados que ela sempre sonhou. Eles se casam e meses depois ela descobre que ela está grávida. E assim, eu adorei o final desse livro, eu adorei também o desenvolvimento desse casal que foi briguento e foi engraçadinho na mesma quantidade. Eu gosto muito da escrita da Raquel, gosto muito de como ela desenvolve os casais dela. E é isso, gente. Está disponível no Kindle Unlimited. Espero que vocês gostem. Até mais!